Olá, vamos nesse vídeo então fazer 3 questões do capítulo 1.1, funções e modelos, que são basicamente exercícios onde se procura interpretação de gráficos de função. Então, como eles estão muito relacionados entre si, vamos fazê-los no mesmo vídeo, ok? Bom, o primeiro é o exercício 11, diz o seguinte: o gráfico mostra o peso de uma certa pessoa como uma função da idade. Descreva, em forma de texto, como o peso da pessoa varia com o tempo. Depois tem: o que você acha que aconteceu quando essa pessoa tinha 30 anos? Bem, eu não vou aqui escrever, tá? Então vou apenas dizer e aí fica mais fácil de a gente falar do que sair escrevendo aqui todo o texto, tá? Então, o gráfico da função me mostra? Que entre 0 e 20 anos, essa pessoa ela vai ganhando peso constantemente, ok? Então, nós temos uma função crescente entre 0 e 20 anos. Dos 20 aos 30, ela continua ganhando peso, ou seja, a função continua sendo crescente, porém de forma menos acentuada do que inicialmente. Aí, por volta dos 30 anos, entra numa decrescente bem grande, tá? Ou seja, ele vai perder bastante peso nesse período aqui. Dos 30 até os 35, mais ou menos, o peso se mantém. Aí aos 35, aos 40, novamente entra no ascendente, agora no ascendente muito alta, ele ganha peso muito rapidamente, até por volta dos 40 anos. Dos 40 anos em diante, aos 40 anos ele entra na função crescente, ou seja, ele começa a ganhar peso, só que mais lentamente, mas continua sempre ganhando peso. Ok? Então, resumidamente, é isso que acontece com ele. De 0 a 20 ganha bastante peso, de 20 a 30 ganha peso mais lentamente, aos 30 ele tem uma queda brusca de peso, de 30 a 35 ele praticamente mantém o peso que ele tem, de 35 a 40 ele ganha novamente muito peso, de uma forma bruta, e de 40 em diante ele vai ganhando peso lentamente. O que você acha que aconteceu quando essa pessoa tinha 30 anos? Bom, difícil dizer pelo gráfico, mas como foi uma queda de peso muito rápida, ele pode ter, por exemplo, ter ficado doente, ele pode ter feito uma cirurgia, ele pode ter feito um regime muito forte, alguma coisa aconteceu para ele perder tanto peso assim. Ok? Vamos ver então o próximo exercício. O próximo exercício diz: ponha cubos de gelo em um copo, encha-o com água fria e deixe-o sobre uma mesa. Bom, descreva como vai variar no tempo a temperatura da água. Esboce então um gráfico da temperatura da água como uma função do tempo decorrido. Então, colocamos aqui um gráfico, graus Celsius em função do tempo. Provavelmente o que deve acontecer é a temperatura da água deverá, sob a ação do gelo, começar a decair, até que o gelo estará completamente derretido. Então, ele deverá se manter durante algum tempo na mesma temperatura. E devido ao ambiente externo, essa água vai voltar a começar a aquecer, podendo passar da temperatura que ela estava antes, porque ele pediu para encher com água fria. Ou seja, ela começou fria, a temperatura vai cair
E a temperatura externa vai fazer com que ele comece a ganhar temperatura, até que ela vai se manter estável de acordo com a temperatura externa. Basicamente, acho que é isso que vai acontecer. Certo? Então, vamos para o próximo exercício. Aqui no próximo exercício tem o seguinte: o gráfico mostra o consumo de energia por um dia em setembro em São Francisco. P é medido em megawatts, T é medido em horas a partir de meia-noite. Item A. O que acontece com o consumo de energia às 6 da manhã e às 6 da tarde? Bom, se olharmos o gráfico da potência em função do tempo e olharmos às 6 da manhã, nós vamos ver o seguinte. Às 6 da manhã, o consumo é mais ou menos 500 megawatts, certo? Então, mais ou menos 500 megawatts. E está subindo, ou está a função nesse período, ela está crescente, está em ascendente. Então, o consumo é mais ou menos de 500 e crescendo, tá? Dentro de um período de crescimento. Às 6 da tarde, o consumo está aproximadamente em 720 megawatts. E dentro de um período decrescente, dentro de um período onde o consumo está diminuindo, quase no final do período em que ele decresce. Certo? Ok. Letra B. Quando houve o menor consumo de energia e quando houve o maior? Esses horários parecem razoáveis? Ok, então, aonde temos o menor consumo de energia, eu diria que aqui, que dá às 4 da manhã. 4 horas da manhã. Certo? O maior consumo de energia, eu diria que é aqui, ao meio-dia, às 12 horas. Menor consumo de energia, maior consumo de energia. E a pergunta seguinte é: esses horários parecem razoáveis? Bem, eu acredito que sim. Vamos ver. Às 4 da manhã é um horário que a grande maioria da população está dormindo. Muitas casas estão com luzes apagadas, o povo está dormindo, então o consumo de energia realmente deve ser bem menor nesse horário. Ao meio-dia, o maior consumo. Faz sentido? Também faz. Imagina que ao meio-dia, muitos escritórios estão abertos. Além de você ter os escritórios abertos, você tem ao meio-dia um horário de pico nos restaurantes. Então você tem escritórios abertos e muita gente nos restaurantes, e os restaurantes usam muita eletricidade. Então realmente faz sentido você ter menor consumo de energia às 4 da manhã e o maior consumo de energia ao meio-dia. Ok? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!